Shalom, shalom, minhas irmãs. Muito boa tarde. Mais uma semana de live transformadas. Que Deus possa abençoar a nossa vida. Vem conosco, vem pro banquete, porque tem mais de Deus para as nossas vidas essa tarde. Ouve só um pouquinho desse hino. Esse hino que marcou muito a minha vida. Por isso, é a nossa convidada dessa semana, a mentora Dominique, que já está aqui já. Cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Enquanto isso, eu peço para vocês clicarem aqui no aviãozinho, enviar essa live para uma amiga, porque com certeza vai ser de primordial para ela ouvir essa conversa hoje. Vai ser transformadora, amém? Enquanto isso, eu vou convidar, enquanto você está aí, fica em espírito de oração que eu vou estar orando, tá bom? Para que Deus ainda venha se revelar ainda mais nessa tarde através dessa live, amém? Senhor Deus, eu quero te entregar, Senhor, mais uma vez essa live diante de ti. A cada um, Senhor, que estará ao alcance da nossa voz, que o Senhor venha jogar por terra tudo que não provém de ti, todo impedimento. Senhor, eu te peço que o Senhor vai colocar nossa internet diante de ti. Senhor, vai tirando todo bloqueio, todo impedimento. Glorifica o teu nome sobre as nossas vidas. Que nós, Senhor, venhamos ser, Senhor, terra fértil, para que o Senhor possa trabalhar, Senhor, dentro de nós e sobre nós. Muito obrigada, Senhor, por esse momento de mesa, por esse repartir do pão, desse tempo de crescimento, Senhor, e amadurecimento na tua presença, aprendendo um pouco mais de ti, Senhor, e que venhamos ser transformados a cada dia, em o nome de Jesus, amém? Beatriz, seja bem-vinda. Eu não vou demorar muito, já vou chamar a nossa convidada, tá bom? Para estar compartilhando. Eu estou muito feliz, muito grata que Deus tem feito aqui, através da Live Transformadas, e já vou chamar aqui. Espero. É uma benção a nossa live, e às vezes a internet cai, acontece alguma coisa, mas cremos que vai dar tudo certo. Olha quem tá aí, essa princesa. Tudo bem? Ainda tudo ótimo, melhor agora. Gente, eu tô com um carão enorme aqui na câmera, mas tá bom. Muito Vou aprender a obrigada. usar isso aí melhor. Mas como é que você tá? Tô Oi pra bem, todo mundo muita que tá aí, chegou. Sejam bem-vindos aí. muitas saudades, e eu não podia Sim. deixar de estar fazendo essa live contigo, porque foi uma das pessoas que mais me motivou para dar o pontapé, né? Em muitas coisas. Ela já me conhece que eu sou emotiva, eu já tô aqui chorando já. E eu precisava compartilhar Dominique com vocês. Tem muita gente aqui que já conhece, mas tem gente que não conhece, precisa conhecer um pouco mais sobre Dominique. Ela foi minha mentora do Mulher Única, e isso foi um divisor de águas na minha vida. Obrigada pelo convite, eu fiquei surpresa, né? Porque, assim, é aquilo que eu falo sempre com quem já fez Mulher Única comigo, né? Assim, quando eu estou ministrando o curso Mulher Única, assim, é meu, como é que eu vou dizer? Eu tô no quintal de casa, então eu me sinto muito confortável, muito à vontade, né? Mas, assim, esse seu convite foi muito especial, né? Eu fico muito feliz, assim, que eu pude ser um instrumento de Deus para sua vida. E eu espero que eu possa te dar outras aí hoje, outros também, né? E especialmente, assim, que o pessoal se interesse até para fazer esses cursos, porque esse curso, né? Para quem não sabe, ele é um curso da UDF, que é da Universidade da Família. Várias igrejas têm esse curso, várias igrejas ministram, mas, assim, eu devo confessar que, assim, o que a gente ministra na nossa igreja tem umas nuances especiais, né?
Verdade. E assim, mas que assim, eu fico muito feliz, né, da gente ter esse testemunho seu e de todas as outras mulheres assim que tiveram realmente mudanças na sua vida a partir disso, né? E assim, então, se vocês quiserem depois saber mais, pode mandar mensagem no direct, né? A gente tem aí várias igrejas têm esses cursos, tá, gente? Inclusive, a gente também, lá na Batista Studio, agora tá com um curso novo chamado Design Divino, que a Thalita também já fez. Ela Muito é bom. única e divina. Eu faço tudo. Tudo que vier a mim, Maria Exatamente. também lancei fora. Então, ela é única e divina. Então, assim, né, que vocês possam ter interesse nisso daí, enfim, e mandarem perguntas também, se vocês quiserem, né? E assim, aí conversando com a Tatá, a gente né, pensou em falar sobre a questão da singularidade da mulher, né? Tá, que falou, sugeriu esse tema aí pra gente, e também que é logo a primeira lição, né? Para quem já fez Mulher Única, é logo a nossa primeira lição, que é a singularidade da mulher. E aí, assim, por que será, né? A gente pensa assim, por que será que os autores colocaram essa como a primeira lição? Porque, assim, nós mulheres, a gente precisa entender o que é, enfim, o nosso papel, em que sentido que Deus colocou para nós. Primeiramente, assim, que nós somos únicas, né? Nós somos singulares. Então, assim, o que é a característica de alguém que é singular? É ímpar, é raro, né? Eu peguei aqui umas definições do dicionário. É uma qualidade que é fora do comum, é uma coisa que te distingue de outras pessoas, né? Então, assim, e a mulher, ela é singular. Cada um de nós, obviamente, temos nossas singularidades, mas, assim, o ser mulher tem características específicas muito diferentes, né, do homem, né? E aí, nisso, a gente tem lutas espirituais, físicas diferentes, né? Então, assim, tem coisas que não adiantam. O homem nunca vai passar por uma dor de parto, por exemplo. O homem nunca vai saber o que é uma cólica, né? Então, assim, a gente tem isso falando coisas biológicas, né? Mas a gente tem questões muito singulares nossas. E, junto com isso, também bênçãos que o Senhor nos deu, presentes, dons, talentos que são só nossos, né? E então, assim, esse curso começa falando da singularidade da mulher porque é algo que a gente tem se perdido muito, né? Tanto no curso assim quanto qualquer pessoa pode ver, a gente pode ver o quê? Que a mulher, ela é o tempo todo bombardeada por muitas expectativas, né? Nós criamos nossas próprias expectativas, nós temos as expectativas da família, né? E até assim, a gente fala no curso, né? A gente cita aquela passagem de Marta e Maria, né? Que Marta vai reclamar com Jesus, tipo assim, Senhor, você não tá vendo que eu tô aqui ocupada, fazendo as coisas, preparando tudo, e Maria tá aí, não tá fazendo nada. Então, assim, ela tinha uma expectativa com relação à irmã dela, né? Ela esperava que ela ficasse lá ajudando ela. E Jesus fala, não, olha, ela escolheu a melhor parte, né? Então, assim, a gente tem essas expectativas ao nosso redor o tempo inteiro. Então, assim, a gente tem expectativa da igreja, a gente tem expectativa da nossa família, dos nossos pais, do nosso marido, dos filhos, né, para quem já é mãe. E junto com tudo isso, a gente tem as expectativas da sociedade. Isso por todos os lados, porque assim, às vezes quando a gente fala de expectativa da sociedade, o pessoal pensa só na questão assim de ai, que a mulher precisa estar com um corpo bonito. Não, mas é tudo hoje. A mulher ela precisa teoricamente, né, assim, nas expectativas das pessoas, a mulher tinha que ser, assim, uma super heroína, porque ela tem que estar bonita, tá arrumada, tem que malhar, né, porque tá cuidando do seu corpo, ela tem que ser uma profissional muito bem sucedida, e os filhos dela têm que ser todos lindos, maravilhosos, arrumados, educados, e, assim, ela tem que preparar uma comida de casa mesmo, assim, caseira, assim, com todas as proporções nutricionais certinhas, e a casa ela tem que estar impecável. E assim, é impossível, né? Então é impossível ter essa vida. E aí, o que isso acontece? As mulheres vão tendo várias frustrações. Não importa a classe social da mulher, não importa, assim, até a religião dela, não importa. Ela vai tendo essas frustrações. Por quê? Por causa das expectativas. Porque assim, ela não está conseguindo ir à academia, mas ela vê na internet a amiga que consegue. Entendeu? Ela, mas a minha amiga consegue, então, meu Deus, eu preciso conseguir também, né?
ela não consegue, sei lá, ajudar muitos filhos na tarefa de casa. Mas que tem um coleguinha da escola do filho que fala que o pai e a mãe sentam com ele toda noite para fazer dever de casa com eles. Ela não consegue tirar um tempo para fazer uma brincadeira, fazer uma atividade diferente com a família. Tirar férias, né? Tem mulher que não consegue tirar férias, certo? E aí ela vê o outro fazendo, ela fala, caramba, eu não tenho isso. Então, a gente fica sempre nessa coisa do que eu não tenho. O que me falta? E quando a gente olha para a Bíblia, o Senhor nos fala que não nos falta nada, né? Nessa passagem de Marta e Maria, o que o Senhor fala assim? Marta, Marta, muito pouco é necessário, né? E assim, a Maria escolheu a boa parte. Então, quer dizer o quê? Que a gente tá o tempo inteiro querendo atender expectativas externas, sejam elas da igreja, da sociedade, da família, de quem for, sendo que o Senhor já fala pra gente que a gente nós fomos feitas completas. A gente não precisa atender expectativa nenhuma. Se a gente quer agradar a algo ou alguém, ver se a gente está de acordo com algo ou alguém, tem que ser de acordo com aquilo que o Senhor quer pra gente. Então, a gente precisa, pra gente perguntar ou se espelhar em alguém, é Cristo. Né? Então, assim, nesse curso, por exemplo, do Mulher Única, quando eu fiz também, algumas coisas que ressoaram muito em mim. Por exemplo, eu tenho um perfil temperamental, né, lá dos 4 temperamentos, colérica. Então, eu sou uma pessoa colérica. Então, eu vou ser uma pessoa que eu vou falar mais, vou querer botar minha opinião, vou querer, né, me expor. E aí, eu ouvia muito das pessoas para mim falar assim, não, porque você precisa ser mais dócil, você precisa ser mais cuidadosa no seu falar e tal. E quando as pessoas falavam isso para mim, eu não aceitava. Só que assim, eu não tinha que aceitar porque as pessoas estavam falando para mim. Mas o que a Bíblia nos diz? O Senhor fala o quê? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, né? Então, assim, eu não preciso ser dócil, falar mais manso, porque alguém pede isso para mim, mas porque esse é o perfil de Cristo. Ele é meu espelho. Até porque ele não muda. Ele não vai mudar conforme a moda, conforme a tendência que está agora no momento, conforme a nova teoria de, sei lá, da civilização que surgiu. As características de Cristo não mudam, né? Então, assim, ele vai ser sempre o nosso espelho. Então, assim, a importância de falar da singularidade da mulher, assim, principalmente é essa, que a gente tem o tempo todo, com muitas expectativas ao nosso redor, né? Muitas pressões mesmo, porque a gente se sente pressionada psicologicamente, fisicamente, né? Se a gente procurar aí as estatísticas, por exemplo, durante a pandemia, as mulheres foram uma das assim que foi um grupo, né? Junto com todos os grupos sofreram muito, de trabalhadores, de tudo, mas a mulher sofreu mais ainda. Você vê estatísticas de violência doméstica aumentando, né? Porque a mulher ela acaba tendo que absorver quase que tudo ali, né? Mas o que é isso que o Senhor tem para nós? Não, né? O Senhor pede que a gente tenha, que a gente atenda essas expectativas, seja a expectativa de tá com a casa em ordem, né? Tá tudo limpo, tá com a comida pronta, o marido chega em casa tem a janta pronta. Não, né? O Senhor não exige isso de nós. Ele diz que o que a gente precisa, né, para ser feliz e viver, né, já tá conosco, já nos deu. Né? E pra gente se aprimorar e se encher cada vez mais do Senhor, isso é o que vai nos trazer felicidade, não vai se atender uma expectativa, porque senão, o que acontece? Você tem uma expectativa de atingir, por exemplo, um corpo fit, né? Que mulher não queria estar lá, olha, não queria fazer botox, né? Isso, aquilo e tal. Ok. Aí você vai chegar digamos que você consiga. Você vai achar uma outra coisa que vai te deixar insatisfeita, né? Agora porque eu queria que meu cabelo fosse louro. Então, vou platinar o cabelo porque eu vi a fulaninha, sempre assim. A gente sempre viu a fulaninha, né? Seja a fulaninha famosa, a fulaninha da igreja, a fulaninha minha amiga, é alguma fulaninha que a gente viu. Então, não, mas agora eu quero platinar nosso cabelo. Então, a gente está sempre o quê? Em busca de um padrão que não é nosso, não é para nós. Por que não é para nós? Porque é singular, é único. Então, assim, se eu não posso, por exemplo, virar pra Thalita e falar assim, Thalita, olha, eu acho que você devia deixar esse cabelo assim, bem longo, igual o meu, entendeu? Assim, seus cachinhos são lindos, não precisa perder ele, não, mas aí você vai e faz lá um relaxamento só pra ele crescer assim mais, porque eu acho que cabelo longo é tudo de bom. Não, gente, né? Assim, nós somos singulares, eu não posso ficar impondo aquilo que eu acho pra você, e eu também a gente tem que tomar cuidado de não, mesmo que a pessoa não imponha, a gente não absorver isso pra gente.
né? Porque assim, a gente fica nessa comparação, a gente fica nessa neura, né? Eu teve uma época na minha vida que eu ficava vendo no Instagram de uma pessoa que eu falava assim, gente, essa pessoa só viaja, eu não viajo para lugar nenhum, meu Deus. Então, a frustração vinha porque eu não viajava. Só que o que que acontece? Tem outra coisa que a gente não percebe, que são os momentos de Deus para nossa vida, né? Então, assim, ai, às vezes o momento daquela pessoa era um momento, sim, de aproveitar, de curtir, de ter aquele momento, porque ela iria passar por um outro momento, talvez ali de sequidão, de deserto, então ela precisava daquele momento, né? E a gente às vezes fica comparando e fala assim, querida, você não sabe o que Deus tem pra tua vida. Você não sabe se daqui pra frente, se você tá ficando pra caramba em casa agora às vezes, porque amanhã, se você atender o chamado do Senhor na sua vida, você não vai nem parar em casa, não vai nem ter casa, né? Você igual Jesus, fala assim, olha, né, o pardal encontrou casa, né? Mas a andorinha também, eu não. Eu não tenho casa, né? Então, daqui a pouco, sei lá o que o Senhor vai fazer com a sua vida, que você não vai parar em lugar nenhum, você está visitando lugares. Quantas e quantas pessoas a gente vê, por exemplo, aí a pastora Nayane Câmara. A pastora Nayane Câmara foi faxineira nos Estados Unidos, né? E aí ela conta, ela testemunha que ela ia em salão, limpar o salão, e ela falava assim, Senhor, um dia eu vou fazer meu cabelo nesse salão, um dia isso. Então, quer dizer, ela passou por muitas humilhações ali. Ela com certeza via ali quantas e quantas mulheres passando por situações que ela gostaria de estar, lugares que ela gostaria de frequentar, e que hoje, para a glória de Deus, ela frequenta. Mas assim, a gente olha para essas pessoas, a gente não olha as lutas dela, né? Então, assim, e é isso que a gente tem que perceber, que, assim, somos singulares. Aquilo que está acontecendo na sua vida, é na sua vida. É a sua estação, é o seu momento, é aquilo que o Senhor tem para você hoje. E o que está acontecendo na minha, é o da minha vida, né? Por exemplo. E isso é muito difícil da gente aceitar. É difícil. Mas, assim, é o que a gente tem que perguntar para quem? Para o Senhor. Senhor, é aqui que o Senhor quer que eu esteja? Eu estou fazendo o que o Senhor quer que eu faça? Porque é complicado, né? Por exemplo, eu vejo milhares de amigas minhas tendo neném. Eu gostaria de estar tendo neném também, mas o Senhor ainda não deu essa palavra para minha vida que, olha, vai ser agora. Né? Então não é esse o momento, não é essa estação. E a gente tem que entender isso. Porque senão a gente fica nessa comparação. Por exemplo, nessa situação mesmo que eu falei, por exemplo, de ter filho. Eu falo, gente, né? Tem meninas aí, meninas, Senhor. Elas não têm onde cair viva. Né, que estão tendo filho pra caramba. E cadê o meu filho, Senhor? Mas assim, aquilo da vida dessas mulheres, dessas meninas, é da vida delas. Para mim, o Senhor tem outra coisa, outro momento, né? Então, por isso a importância a gente falar sobre isso. E lembrar, né? Assim, quem às vezes se pegar pensando, poxa, Senhor, mas olha, fulana tem. Você vê, quando a Ana, por exemplo, foi ainda nesse tópico de filhos, quando a Ana, né, esposa de Eucana, foi pedir um filho ao Senhor, ela reclamou que a Penina estava esfregando na cara dela, assim, humilhando ela. Mas ele não ficou assim, Senhor, a Penina já tem 10 filhos e eu não tenho nenhum, cadê meu filho? Né? Ela não falou isso. Então, assim, ela foi realmente quebrantada e contrita ali aos pés do Senhor, pediu, Senhor, eu não aguento mais essa humilhação. Ela não ficou se comparando com a outra esposa, né? E a gente está o tempo todo se comparando com o outro, com a outra, tanto para coisas boas quanto para coisas ruins, no sentido de que, assim, né, infelizmente, a mulher gosta muito de comentar sobre a outra. Às vezes não um comentário muito legal, né? Porque, assim, às vezes, sei lá, a pessoa tá com uma roupa extravagante. Só que, assim, cara, ela tem coragem, realmente, não é nem coragem a palavra, mas, assim, ela tem ousadia de se vestir como ela quiser. E às vezes você que não consegue nem colocar uma maquiagem mais forte ali, porque você fica com medo. Ai, o que as pessoas vão pensar? Né? Então, assim, a pressão externa nas nossas vidas, nas vidas das mulheres, é muito grande. E se a gente ficar querendo, assim, se balizar, né? Se basear pelo que a sociedade coloca, às vezes até mesmo pelo que a igreja, enquanto instituição, coloca, né? Nossos familiares, vai ser assim, realmente a gente vai ser um cabo de guerra, mas assim, um para cada membro do corpo, cada um puxando para um lado. Então, assim, a gente não tem que se balizar para balizar pela Bíblia. O que a Bíblia me fala? O que o Senhor fala de mim?
né? E assim, porque o que o Senhor fala da gente são só coisas lindas, né? Porque você vê, né, quantas pessoas aí que são desprezadas pelos familiares, desprezadas por muitas coisas, mas olha, a Bíblia me diz que ele, quando eu era um embrião, lá no Salmo 139, diz que quando nós éramos embriões, o Senhor nos conhecia. Ou seja, quando eu era ainda um embrião, sem forma, o Senhor já me conhecia. Eu já tinha um nome, né? Ai, minha mãe estava na dúvida, minha mãe e meu pai, mas o Senhor já sabia que eles iam escolher esse. Né? Thalita para você, Dominique para mim, já sabia. Né? Então, assim, o Senhor já nos conhecia. Então, a gente não é um acidente do acaso, nós não somos, enfim, ai, nossa, mas assim, meu pai e minha mãe não me queriam. Teu pai também não te queria, mas o Senhor queria. O Senhor queria que você viesse ao mundo. Tanta criança não vem, você veio. Né? Então, assim, a gente precisa, primeiramente, entender isso e tomar isso como uma verdade para nós. Olha só, eu, eu existo, eu estou aqui por um motivo singular. Eu sou singular. Eu não posso ficar me comparando com outras mulheres, com outras pessoas, né? Assim, a minha baliza, né? Meu espelho tem que ser o Senhor, tem que ser como Cristo é, né? E bom, e aí o que acontece, né? A sociedade acaba nos restringindo, né? E assim, como eu digo sociedade, eu digo tudo, gente, sociedade e igreja, porque às vezes na história assim, a igreja foi colocando tanta coisa que não estava na Bíblia, foi botando uma interpretação tão ali diferentezinha, que as mulheres hoje elas vão para dois opostos assim, né? Enormes, assim. Por exemplo, você fala de submissão à pessoa, meu Deus, que absurdo. Então quer dizer que eu tenho que apanhar e aceitar? Gente, nunca, em nenhum lugar na Bíblia está escrito isso, né? Assim, não é a visão do Senhor. Então, assim, eu até antes da live eu vim pensando nisso, né? Que a Bíblia diz que meu povo peca porque eles faltam conhecimento. Então, assim, a gente precisa conhecer a palavra, né? A gente precisa conhecer o que Deus fala da mulher. Porque, assim, senão a gente cai no que qualquer um fala. E quando é qualquer um mesmo. É aquela pessoa que não é da igreja e quer criticar, e a pessoa da igreja que distorce o que a Bíblia fala, e você também cai naquele conto, né? E acaba passando por situações que não deveria passar, às vezes situações de abusos, enfim, situações que o Senhor não quer que você passe. Ah, não tá na Bíblia, não. Isso não tá na Bíblia, não. Né? Eu, por exemplo, uma vez tive contato com um profissional que ele foi e falou para mim assim, não, porque a Bíblia é machista. Eu falei, não, a Bíblia não é machista, não. Aí ele comentou, para você ver, ele fez um comentário de uma lei do Antigo Testamento, né? Que a mulher, quando estava menstruada, ela era considerada impura e ela tinha que ficar 7 dias afastada, aquela coisa toda e tal. Na verdade, enquanto durasse o fluxo, né? Mas como ali mais ou menos 7 dias, então era o tempo de afastamento da mulher. Eu falei assim, sim. Mas esse mesmo livro também fala o quê? Que o homem, quando ejaculasse, também era considerado impuro até o fim do dia. Então, quer dizer, se o homem ejaculasse todos os dias, pelo menos algum período do dia, até o fim do dia, ele também está considerado impuro. Entendeu? Então, assim, se deram uma interpretação diferente para isso, se o que foi vivido não foi isso, mas é o que está escrito. Porque, assim, o que está escrito é que nos mostra o caráter do Senhor. O que está escrito é que nos mostra o caráter de Cristo. Né? Então, assim, mas o que eu quis dizer com essa situação? É que se eu fosse uma pessoa que não conhecesse a palavra, ele ia falar isso para mim, que a Bíblia é machista, eu ia falar, é verdade, a Bíblia é machista. Não tão. Por isso, aí a gente ia cair em todo tipo de, vamos dizer assim, erro, né, de falácia que a gente vê por aí. Que é o quê? Ai, não, então vamos colocar Deus como mãe e não como pai. Gente, misericórdia. Né? Se a Bíblia chama Deus de pai, vamos chamar de pai. Se fosse chamar de mãe, tá escrito mãe. Ah, mas isso é por causa de uma sociedade patriarcal. Não, gente, vamos viajar, não, porque né, não é por aí, não. A gente acaba misturando, e mistura também porque as pessoas não conhecem história, né, historicamente, enfim. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. O que você acha que foi das nossas aulas, essa parte, Salitinha? O que você achou aí? Que eu tô falando pra caramba. Não, é bom. É bom que eu tô aqui, minha mente já tá borbulhando. E isso é muito interessante, muito importante de todas ouvirem isso, né? Da sua singularidade, do seu espaço, do seu lugar, de você se conhecer, que a gente tenta buscar. Eu, por muito tempo, fiquei buscando uma coisa que eu não era. E eu me frustrava muito, me frustrava com Deus, me frustrava com a igreja, porque eu queria ser uma coisa que eu não era. Até o momento que eu entendi que eu
Eu tenho a minha particularidade em Deus. Deus me deu esse dom específico e eu preciso usar ele. Então, a vida a gente se limita e limita o agir de Deus nas nossas vidas. Aí quer culpar, botar um peso, né? Ah, Deus não é um pai bom, ele fez isso comigo, mas eu tinha que ser assim. Você não tinha que ser assim. Você é assim porque Deus criou assim. Então, eu quis trazer também para tirar esses rótulos, né? Que a gente vê até hoje que muitas mulheres ficam rotuladas por tantas coisas ou pelo que já viveu no passado e quer trazer essa bagagem para hoje, né? Exatamente. Acho que você falou tudo aí na palavra limitação. Então, qualquer título que você dê, assim, seja, ai, então o que é ser mulher? É ser mãe? É ser filha? Sabe? Qualquer coisa vai limitar o que o Senhor tem para nós. Porque é muito maior, né? Até porque, assim, igual quando a gente fala de novo dessa questão de ser mãe, né? A gente pensou na geração de filhos biológicos, né? E a mulher, na verdade, ela tem uma característica de gerar vida. E esse gerar vida não é só a vida biológica, é gerar vida na vida. Ou seja, tipo assim, ela tem a capacidade de trazer a vida, não trazer a vida, seu Espírito Santo do Senhor, mas assim, de gerar vida no outro, sabe? Através do Espírito Santo de Deus na vida dela, fazer com que o outro alcance lugares que ele não sonhou alcançar, né? Alcance lugares que ele imaginava que não iria chegar, né? Assim, então a gente tem essa capacidade, porque isso faz parte do conjunto de características que o Senhor nos deu, né? E é igual você falou, se a gente se limita a uma coisa só, vamos supor, né? Você canta no louvor. Aí imagina que você fala assim, não, eu sou levita, ponto, né? Deus me chamou só para ser cantora lá no Ministério de Louvor. Aí alguém te convida para fazer uma coisa, você fala, Thalita, vamos começar uma mentoria, então você vai ser a mentora. Ai, meu, não. Porque o Senhor não me chamou para isso, né? E não é verdade. Né? A gente, primeiro que toda mulher tem essa questão do dom de gerar mesmo. Né? Pode ser que algumas vão sim ser aquela pessoa que vão estar à frente de muitas outras mulheres, vão gerar vários ministérios e tudo mais, mas vai ter aquela que vai ser uma geradora de vida na sua casa só, né? E é aquilo que o Senhor chamou ela para fazer, né? Assim, vai gerar um profissional melhor no seu marido, vai gerar filhos assim que sejam flechas, como a Bíblia diz, né? Que assim vão alcançar lugares altos, que vão trazer vida a outros lugares. Então, assim, nós temos essa característica que o Senhor nos deu, né? Então, qualquer definição que a gente tenha, se essa definição não for uma coisa, né, ali na Bíblia, ela nos limita, ela nos restringe. E o Senhor, assim, ele definitivamente não restringe ninguém, né? Assim, nesse sentido, você é só isso aqui, minha filha, olha, você é uma caixinha, né? E você é só isso aqui, né? Não, assim, o Senhor nos dotou desde o nosso nascimento com características únicas, específicas, para o propósito que Ele nos criou, né? Assim, igual eu falei, eu estou começando agora o design divino, mas eu já vi que é nesse sentido. Mas uma vez eu vi uma ilustração que falava bem isso, né? Assim, você quer ver, por exemplo, o celular. O celular, ele tem trocentas milhões de funções, né? Todo mundo usa o celular. Todo mundo tem um celular, é isso, né? Enfim, até hoje em dia, até o pessoal nas tribos indígenas tem celular. Pelo menos alguns, né? Todo mundo tem. Todo mundo sabe mais ou menos, mas ninguém sabe todas as funções dele. Quem sabe todas as funções dele? Quem criou, né? Lá os programadores lá que fizeram os programazinhos todos aqui, os aplicativos, quem colocou as pecinhas. Só essas pessoas sabem todas as funções. Se a gente botar hoje no Google, olha, meu celular é modelo X, o que eu posso fazer com ele? A gente vai ver uma infinidade de coisas que a gente não fazia ideia que você podia fazer com o seu celular, né? Então, ou seja, a gente só vai saber a nossa singularidade, a gente só vai saber o nosso propósito e daí sim ser feliz. Por que esse ser feliz? Porque quando nós estamos no centro da vontade de Deus, realizando o nosso propósito, é aí que a gente se realiza, porque assim, o Senhor não muda, né? Então, como você falou, que eu pensava que era para fazer uma coisa, que era para fazer outra, e aí eu vivia me frustrando, por quê? Porque era a tua vontade, né? Não era do Senhor. Igual eu também, eu teve uma época da minha vida que eu trabalhava, eu praticamente vivia para o trabalho, então assim, tinha que ser tudo
tudo muito perfeito, sabe? Ah, eu não tinha tempo para mais nada, porque o meu trabalho tinha que ser assim, né, maravilhoso. Até que comecei a ter problemas de estresse e fui para terapia, fui tudo mais. E aí eu falei, bom, vou mudar de trabalho, porque eu tô me estressando muito nesse trabalho. O que aconteceu? Eu tive problema no outro trabalho, mesmo problema. Por quê? O problema não era o trabalho. O problema era eu. Eu que estava fora ali do que Deus queria para minha vida. Eu que estava, entendeu? Tendo atitudes que não era o que Deus queria. Então não adiantava. Eu podia mudar para 5 trabalhos, 10 trabalhos. E a mesma coisa, gente. As pessoas podem mudar de emprego, podem mudar de igreja, podem mudar de marido. Enquanto a gente não estiver ali, enquanto a gente não souber o que Deus tem para nós, a gente nunca vai estar satisfeito. A gente vai viver essa vida de frustrações, né? E assim, só o nosso Criador sabe. Inclusive, eu não assisti ainda, mas eu já deixo aqui a deixa, né? Depois, assim, você coloca nos comentários depois. Eu tinha que ter separado. Tem um Instagram chamado Efeito Prisma, que é um Instagram cristão e que ele faz umas reflexões muito boas. E aí, assim, filosóficas e de coisas que estão acontecendo hoje em dia no mundo e tal. E aí ele fez uma reflexão sobre o filme da Barbie. Eu não assisti o filme da Barbie, tá, gente? Mas assim, no final, me parece que ela encontra a criadora dela. E aí ela tem a oportunidade. A criadora pergunta: olha, você quer voltar pro mundo lá da fantasia e tal, todo cor-de-rosa, ou você quer ficar no mundo real? E, enfim, ele faz uma relação disso com algo que é natural ao ser humano de buscar a sua razão de ser, a razão da sua existência, né? Então ele faz um paralelo disso com nós só encontrarmos a nossa razão de ser no Senhor. Então só os nossos criadores, só o nosso criador no caso, né? Só o nosso criador pode responder essa pergunta pra gente. Porque assim, eu posso falar para você assim, Thalita, olha, o Senhor me falou, meu propósito é esse. Mas esse é o meu. Se a Thalita falar assim, ai, legal, gostei, Dominique, vou fazer isso também. Aí dá tudo errado, dá cabeçada, ela se frustra. E aí, mas poxa, Senhor, um propósito tão bonito. O Senhor fala, minha filha, mas não é isso teu. Né? Então, assim, a gente precisa tá realmente buscando no Senhor a nossa razão de ser, para aquilo que Ele nos chamou. Quais são todas as funções que a gente tem? Porque são tantas, como eu dei o exemplo do celular aqui, que nem a gente conhece. Ele que criou conhece, a gente está aqui de usuário, né? A gente está aqui de usuário e, ai, beleza, a gente está usando aqui, tá mexendo, vida que segue. Mas, assim, saber como cada característica, como usar da melhor forma, só quem nos criou. Né? Isso só no Senhor. Então, não adianta, eu posso ter... Ontem, né, a gente teve a nossa primeira aula lá do Design Divino e a Paloma até falou, né, que assim, ela, olha, a gente pode ter muitas referências, mas a gente vai ser sempre nós, a gente não pode ser cópia de ninguém, porque o Senhor não nos criou para ser cópia de ninguém, né? Então, assim, com certeza, eu tenho várias pastoras no meu Instagram, você também tem várias, com certeza, né? Que são pessoas que nos inspiram. Ela posta no devocional, conta da vida dela. Então, são mulheres que nos inspiram, mas a trajetória dela é a trajetória dela. Até porque tem trajetória, gente, que a gente olha lá, igual a pastora Nayane, que eu falei hoje, né? A pastora Nayane, ela tem uma filha que ela é autista não verbal, né? E aí quer dizer, é lindo, olha, uma mulher loura, linda, parece uma Barbie, né? Ai, viaja pra lá e pra cá, pra Disney, Europa, não sei o que, os filhos lindos. Tá, e aí você queria essa luta mesmo? Será que você ia topar aí, entendeu? Com unhas e dentes, o que a pastora passa também? Será, né? Será que? Dia, Então, né? assim... Oi? O dia a dia só ela que sabe. Só ela que sabe, né? E assim, essa, por exemplo, a pastora Nayane, quando eu a vi pregar e falar sobre a filha, eu não a segui no Instagram, foi no mesmo congresso que veio uma outra pastora. Gente, eu até... Angel Fernandes, o nome da pastora. E essa pastora também, nesse mesmo congresso, foi falar da filha dela, que ela tem uma doença raríssima, que depois de um tempo ela... Enfim, a filha dela nasceu normal e tal. Ela começou a ter uns problemas, foi no médico, diagnosticou com uma doença degenerativa. E assim, gente, a menina não vai chegar aos 20 anos. Só que assim, se ela não só chegasse aos 20 anos, já era ruim. Mas além disso, ela vai definhando. Então, uma criança que corria, fazia tudo, ela vai definhando, até ela já está na cadeira de rodas, daqui a pouco ela vai começar a perder funções. Então, assim, a gente olha a vida dessas mulheres, a gente fala assim, nossa, que glamour, né?
que coisa linda, nossa, como Deus usa, mas assim, só Deus sabe a luta dessas mulheres. Mas isso foi o que, né, Deus chamou a Ângela Fernandes para esse papel, chamou a pastora Nayane para esse papel, mas e você? Né? Deus te chamou para quê? E aí só realmente nele que a gente vai descobrir. Isso é um escapa-aqui na cabeça. A gente vai trocar de tudo, como eu falei, emprego, tudo, e não vai chegar a lugar nenhum, né? Assim, não vai chegar a lugar, vai sempre se frustrar, porque não é isso que Deus tem para nós, né? E é necessário essa conexão, porque não adianta, eu vou procurar sozinha quem eu sou. Você não vai conseguir respostas. Então é necessário ter uma conexão com Deus, você tirar o seu momento de intimidade, né? Esse tempo de qualidade para Ele te ensinar, para ele sabe o manual. Então, Exatamente. né, Ele vai te guiar. Exatamente, porque assim, ele que nos criou, né? Então ele sabe o que a gente deve fazer, o que a gente não deve fazer também, né? Que às vezes, por mais que você não tenha plena certeza daquilo que Deus te chamou para fazer, mas se você já tem certeza daquilo que ele não te chamou, já é meio caminho andado, né? Eu falo muito isso, né? O pessoal que fez Maruí comigo, eu falo, gente, eu tenho plena confiança que Deus não me chamou para um determinado ministério. E aí vem a questão das pressões que a gente falou. Aí vem a pressão, olha, mas poxa, você é líder, olha, mas a gente está precisando, olha, mas o Senhor não me chamou para aquilo ali. E quando a gente vai fazer algo por pressão, seja no trabalho, seja na igreja, ai, mas todo mundo está falando para eu fazer. Gente, a palavra do Senhor diz que a palavra do cristão, a nossa palavra deve ser sim, sim, não, não. E o que passar disso vem do maligno. Então, você falou que não, não insiste. Né? Se alguém falou que vai fazer, amém, então fica com a palavra dela. Agora, falou assim, não vou fazer, não fica insistindo. E se a outra pessoa insistir, você fala para ela, fala, querida, olha, eu entendo, né? Vamos orar para que o Senhor traga trabalhadores para a seara, né? Nessa área específica, mas eu não vou fazer isso. Por quê? Não. Porque, gente, se o Senhor já te falou que não é para fazer, se você for, só vai gerar frustração, dor, traumas, né? Que depois para você recuperar vai ser muito pior, né? E eu digo isso com propriedade, né? Por exemplo, sou professora, né? E aí eu fui chamada para trabalhar num lugar que era para trabalhar com crianças mais velhas, assim, a partir de 12 anos, vamos colocar assim, né? Para adolescente. E eu falei, bom, beleza, essa faixa etária eu tô de boa. Só que quando eu cheguei lá, me falaram que teria turmas menorzinhas. E aí era mais ou menos assim, pegar ou largar, né? Ou você fica com todas as turmas, dos pequenininhos e dos maiores, ou você não vai trabalhar aqui. E aí eu falei, poxa, quero trabalhar nesse lugar. E eu aceitei. E claro que não deu, gente, assim, nunca passei, dá pra resumir a história assim, eu passei por determinadas situações e humilhações, né? Por causa disso, por causa dessas turmas menorzinhas que eu peguei, que eu já sabia que não era uma faixa etária que casava comigo, que tinha a ver comigo, nem nada, que eu nunca passei em lugar nenhum. E assim, foi, para vocês terem noção, são mulheres, né, velhas já, né, mas assim, foi um trauma tão grande, que tipo assim, às vezes, foi na época da pandemia também, mas que assim, às vezes, antes de eu entrar na aula seguinte, eu tinha que, sabe, respirar um tempo que eu queria chorar. Eu fiquei muito traumatizada. Mas isso por quê? Porque eu já tinha algo de Deus para minha vida que falou que isso não é para você. Mas eu falei, mas é só uma turminha, né? Mas é porque senão não vou trabalhar nesse lugar que eu quero trabalhar. Né? Se eu não aceitar, aí, poxa, Senhor, mas se eu não aceitar, né? Mas eu quero tanto trabalhar nesse lugar, então eu vou aceitar. E aí, quer dizer, eu passei por situações que eu demorei muito tempo para me recuperar delas. Então, tamanho foi o trauma. Então, assim, por quê? Porque a gente tem que saber, se o Senhor falou que isso não é para você, então é não, irmão. É não, irmão. Mas igual assim, a gente infelizmente acontece muito, né, nas igrejas hoje. E a autora do livro que a gente usa no Mulher Única, né, a Nancy Cole, ela fala isso, né? Quando você começa a ler, você pensa que vai ser assim, uma coisa bonitinha. Que ela fala, eu como esposa de pastor, eu já passei por muitos ministérios da igreja. A gente pensa assim, né, que legal, então ela vai saber como é que funciona. Ela fala, olha, foi perda de tempo. Ela dá logo um para, gente, foi perda de tempo.
Aí ela explica por quê. Ela falou, querida, porque quanto mais tempo eu passei em um ministério que não era para mim, menos tempo eu estava naquilo que o Senhor tinha para mim. É isso. Né? Então, assim, e é sobre isso. Porque assim, às vezes a gente pensa assim, ai não, né? Então que legal, eu vou participar um pouco de cada um e tal, porque eu não sei o que o Senhor tem pra minha vida. Amém, mas ora o Senhor. E se ele já te falar assim que não, tem 15 ministérios na sua igreja, 2 ele já falou que não, então é não, amado. Para esses 2 é não, né? Então, assim, porque senão a gente vai porque a gente quer. Ai, mas eu queria tanto, eu acho tão bonito, né? Ai, eu acho tão bonito lá no louvor, eu tenho uma voz bonita, passei no teste, vou lá. E o Senhor não te chamou para isso. E é assim, eu tô pecando. Bom, se você já sabe que não é para você estar ali, tá assim. Né? O Senhor não leva em conta o tempo da ignorância. Mas se você já sabe que Deus já te falou, olha, não é para você estar ali, e você tá assim, você tá pecando porque você tá desobedecendo, né? Mas assim, você tá deixando. Ah, mas eu tô ignorante, não sabia que não era para eu estar ali. Ok. Mas você tá deixando de estar realmente no centro da vontade de Deus. E aí você não tá, vai ter frustrações ali, né? Ah, mas em outro lugar eu não vou ter frustração. É muito diferente. Quando você tá ali fazendo o que o Senhor quer que você faça, Deus move as coisas, assim, de uma maneira tremenda, né? Assim, você que foi aluna assim, do Mulher Única, assim, a gente vê, né, que tem pessoas que às vezes são super fechadas, às vezes a pessoa não se abre muito, às vezes a pessoa não comenta muito, mas a gente ali vai orando, vai pedindo o Espírito Santo e tal. Quando você vê a pessoa, o quê? Desabrochou, o Senhor transformou, o Senhor tratou, né? Eu tive meninas, mulheres agora nessa segunda turma, que Deus ministrou cura através de uma dinâmica, né? Então, assim, e o que eu quero dizer com isso? Que quando a gente está ali no centro da vontade de Deus, a gente vai ter coisa que sai do nosso controle, claro. Vai ter decepção, sim, mas assim, o Espírito Santo, assim, vamos dizer, ele já vem imediatamente, fala, olha, o teu propósito é esse. Foca aqui no teu propósito. Então a gente não fica, sabe, remoendo, não fica aquele trauma ali o tempo todo, porque, ai, mas eu queria tanto, poxa, não deu certo aquele projeto, ai, mas eu me esforcei tanto, poxa, Senhor, mas né, e tal, tal, tal. Porque às vezes a gente pensa assim também, né, ai, Senhor, mas eu orei, né, eu orei bastante, mas você já orou já com a resposta, você não orou querendo saber a vontade de Deus. Você orou falando assim, ai, Senhor, já abençoa isso, abençoa aquilo outro, mas antes de começar, você, né, orou, às vezes eu me pego lembrando de mim adolescente, e eu lembro que assim, eu sempre fui muito inteligente, assim, me considerei inteligente, né? E aí, só que mesmo assim, toda a prova da faculdade que eu ia fazer, eu orava antes, né? Porque você pode ser super inteligente e esquecer tudo na hora, e aí? Dá dor de barriga, você não consegue pensar em nada, dor de cabeça, sei lá, cólica, né? Então, assim, a gente precisa ter essa humildade de falar com o Senhor. Senhor, o que que o Senhor quer que eu faça? É aqui que o Senhor quer que eu esteja? Né? Então, assim, e aí, assim, a gente vai descobrir o nosso propósito, a nossa razão de existir, é só com o Criador, e vai entender que não adianta, né, a gente se comparar com o outro, porque, assim, nós somos singulares, somos únicos, não adianta, né, ver o que que Deus fez na vida do outro, glória a Deus, aquele era o caminho do outro, o nosso vai ser diferente, né? E é interessante, né, esse testemunho que você deu, porque a gente fica tanto tempo gastando com situações que não tem nada a ver com a gente, não é pra gente, a gente não vive nosso propósito, e a gente quer questionar, a gente quer reclamar, a gente quer botar culpado em alguém, né? Alguém nunca é a gente. A gente quer culpar Exatamente. alguém, botar esse peso que o peso tá em nós. A gente dá volta e não vai para frente, né? Não deslancha no que ele tem. Exatamente. É isso que você falou assim, de culpar sempre o outro, é assim, igual na situação de trabalho, essas situações de trabalho que eu falei, sempre foram assim, meu trabalho que era muito ruim, as pessoas ali que me oprimiam, né? Ai, não, porque ainda mais a gente que é evangélico, né? A gente fica assim, não, porque só tinha eu de crente lá, então as pessoas me oprimiam. E assim, querido, isso pode ser, né? Assim, você vê, pô, Daniel e Sadraque, Mesaque e Abednego, só tinha eles também né? Crente, porque pelo que conta a história, parece que o pessoal caiu nas delícias lá de
Nabucodonosor, né? Na Babilônia. Então, e eles não. Então, só tinha eles, coitado. Imagina eles lá também. No meio de todo mundo lá, aquela festança, né? Assim, tudo demais, bebida, comida, relação sexual, tudo era demais. E ele também era o único. Então, né? Mas a gente quer botar a culpa no outro. Ah, é porque era muito... O pessoal me oprimia, né? Ai, é que fulano, assim... Não interessa fulano, né? O Senhor sempre chamou o povo de Deus para ser o diferente no meio dos ímpios, né? Assim, o Senhor quer que todo mundo se salve, quer que todo mundo se salve, mas Ele quer mostrar o que é viver segundo a vontade dEle através das nossas vidas, né? Então, se a gente está ali sozinho, né, no a gente trabalhou o que for, não é aquilo. Então, se você tem se frustrado, tem tido situações ali, né, que você tem se visto, enfim, triste, traumatizado, você tem que se perguntar assim, por que, né, que você está passando por isso? Sim, no sentido de, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Que às vezes é como eu falei, eu dei um sim onde não deveria ter dado, aceitei coisas que não deveria ter aceitado. E a grande questão é essa, né? Quando a gente sabe a nossa singularidade, a gente sabe o nosso valor em Deus, a gente fala nãos muito certos, assim, muito, como é que eu vou dizer, assertivos, né? Porque a gente fala, olha, isso não é pra mim. Mas o que tem? Porque fulana fez, ciclana fez, mas pra mim não. Né? Porque assim, como eu falo, é singular, é único. Então não importa se o outro, se a outra fez, se a outra tá fazendo, não, mas não, pra mim eu não vou fazer isso, ou eu não vou para tal lugar, eu não vou usar essa roupa, porque pra mim não. Quando a gente sabe qual é a nossa singularidade, quando a gente sabe o nosso valor no Senhor, né? E quando a gente não sabe, a gente se submete a coisas desnecessárias. E aí, obviamente, como a gente já falou aqui, né? Vem frustração, vem decepção, né? A gente fica triste, briga com Deus até. E a culpa não é de Deus nem das pessoas que estão ao redor, é nossa, porque a gente se colocou, a gente aceitou coisas que não era pra gente ter aceitado, né? Então, assim, às vezes as pessoas reclamam de relacionamentos, tanto de amizade, familiar, como a gente falou nisso também, sobre a questão de relacionamentos abusivos, né? Então, relacionamentos familiares, eu digo de tudo, gente, pai e mãe, abusivos de filhos, né? Tanto de pais para filhos, quanto de filhos para pais, né? Eu digo psicologicamente mesmo, relacionamentos abusivos dentro da igreja, mas isso por quê? Porque a gente não conhece quem nós somos no Senhor. E a gente não conhece a palavra. Porque quem conhece, sabe, olha, isso aqui não é de Deus. Isso aqui não é para mim. Isso aqui não me pertence, né? E aí a gente, realmente, nesses tipos de ambientes a gente já sai, a gente se coloca, ou a gente estabelece limites, que é uma outra dificuldade, que mulher, então, tem muita dificuldade de estabelecer limites. Muita, né? Então, olha só, eu lembro, por exemplo, minha mãe já é falecida, né? Senhora tem. Mas a minha mãe queria muito que eu fizesse uma outra faculdade. E ela insistia, ela falava isso demais assim comigo, às vezes com palavras bem duras. E assim, não é pra gente ser grosseiro, nada, mas eu falei assim, mãe, olha só, eu escolhi algo que me deixa muito feliz. Eu me sinto satisfeita e realizada fazendo essa profissão e nessa profissão que eu estou. Eu prefiro isso do que eu estar numa outra que talvez eu ganhasse muito dinheiro, mas tá aí cheia enfim, medicamentos depressivos. Tem pessoas que precisam tomar, mas assim, é você fazer uma coisa que não tem nada a ver com você por causa de dinheiro, e aí você acaba gastando esse dinheiro todo com o remédio, né? E aí foi o que eu falei pra ela. Eu falei assim, mãe, então eu tô feliz assim. E isso foi o suficiente para eu estabelecer esse limite. Olha, eu não vou ficar perturbando a minha filha falando para ela fazer outra faculdade, porque ela tá feliz onde ela tá, né? E às vezes a gente precisa fazer isso. Estabelecer limite de relacionamentos de casa, de trabalho, de família. E quando a gente sofre esses abusos muitas vezes é porque a gente tem dificuldade de estabelecer esses limites. Ah, mas eu estabeleço, a pessoa não respeita. Se a pessoa não respeita, então você tem que realmente se retirar daquele lugar, né? Mas, assim, o que acaba acontecendo é o quê? A gente vai suporta, 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 suporta. E aí, quando a gente finalmente decide dizer não, né? Sair daquela situação, a gente já tá tão machucado que a gente não consegue nem ouvir o que as outras pessoas têm para dizer, né? Então é isso, assim, né? Por isso que essa questão da nossa singularidade é muito especial. É algo que a gente precisa nutrir, né? No Senhor, na leitura da palavra mesmo, conhecer pela gente, sabe? Assim,
fazer sim esse curso, como a gente está falando aqui, igual do Mulher Única, do Design Divino. Vá a congresso de mulheres, sim, gente, em nome de Jesus, sabe? Busca mais do Senhor para sua vida, porque, assim, a cura nesses lugares, porque você ouve testemunho de outras mulheres assim, e você vê assim, caramba, Senhor, se essa mulher foi restaurada, o Espírito Santo restaurou, então eu creio que o Espírito Santo pode me restaurar também. Pode restaurar tal área da minha vida. Porque senão a gente vai sendo levado por todo dentro de doutrina, de frustração em frustração, porque a gente cria padrões, né? Como eu falei, igual eu falei do trabalho. Ah, a gente acha que o problema é o trabalho. Então, assim, se é um relacionamento, a gente acha que o problema é o outro. Mas não é o outro. Você que tem permitido certas coisas na sua vida. Você que tem tido dificuldade de estabelecer alguns limites e tem vivido frustrações. Por quê? Porque você não sabe o seu valor no Senhor. Você não sabe a sua singularidade. O quanto você é singular, você é única, né? E, enfim, claro que isso vem de um monte de questões, né, gente? A gente não tá aqui para teorizar sobre tudo, né? Mas, assim, lógico que isso vem da nossa criação, vem dos relacionamentos com pessoas masculinas da nossa vida, ou a falta delas, né? Mas, assim, nada do que nos aconteceu no nosso passado, na nossa história, na nossa infância, é impedimento para o agir do Senhor na nossa vida. Nada. Então, assim, se nós realmente buscarmos no Senhor, né, qual a nossa singularidade, qual é o nosso sentido de ser e tal, nós vamos sim, em nome de Jesus, ser curados e tratados nessas áreas, né? E tá ali no centro da vontade do Senhor. Então, assim, né, é até uma aplicação prática que eu deixo aí para vocês. Vou colocar aqui até um livro, né, que eu até cheguei a comentar com vocês lá no Celebração da Disciplina. É um livro que eu cheguei a comentar sobre ele no nosso curso Mulher Única, né, que eu estava lendo. Eu fiquei muito empolgada. O que esse livro fala, gente? Ele fala de disciplinas espirituais e ele ensina muito, muito mesmo, assim, sobre oração, sobre estudo, porque ai, Dominique, mas olha, eu sou crente há 30 anos, desde que eu nasci, sempre frequentei a escola bíblica dominical. Amém, gente. Mas olha, isso aí, o que tá aí não tá na escola bíblica dominical. Pode ficar tranquilo, tá? É um estudo mais aprofundado. Mas, assim, por que eu tô falando desse livro? Porque sempre que eu vejo algo, assim, que o Senhor, o Espírito Santo de Deus me aponta algo que me falta, não porque me falta, porque a sociedade diz que falta, mas porque eu preciso me parecer mais com Jesus, eu aplico uma questão que esse livro fala, que é a meditação na palavra. A gente ouve muito Davi falando, né? Meditei na sua palavra e tal. Amo meditar na sua palavra, mas a gente não entende o que é meditar na palavra do Senhor, né? A gente acha que é só a leitura ali. E o meditar na palavra, esse livro ensina, que é a gente ler a palavra, ler, reler, relembrar e guardar, até aquilo fazer parte de nós, né? E aí, toda vez que eu tenho questões na minha vida, que eu vejo, olha, o Espírito Santo me mostra, você está precisando de direcionamento nessa área, eu medito na palavra do Senhor, então eu fico ali com 2, 3 versículos, até eu memorizar eles completamente, até eu ver que aquilo já faz parte de mim. Porque a gente vai se aproximando da característica de Cristo, assim, né? Então, por exemplo, um dos primeiros que eu fiz isso depois que eu li esse livro foi sobre o ser dócil, né? Então, um dos que eu memorizei. Seja completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando-os uns aos outros em amor, né? Então, assim, então foi algo que eu aprendi. Então, eu aprendi, de fato, a ser mais dócil, mais humilde, mais paciente, né? Mas isso o quê? Com a palavra do Senhor. Não porque alguém falou para mim que eu tenho que ser mais paciente, mais dócil, mais amável, né? E aí, por exemplo, eu tive outras situações que eu vi que eu estava com muita dificuldade de ser repreendida. Olha só. Né? Porque, assim, óbvio, a gente faz parte de uma hierarquia eclesiástica e administrativa da nossa igreja. Então, assim, eu tenho uma discipuladora, eu tenho os meus líderes de reis, eu tenho os meus pastores, eu tenho líder de setor. E, enfim, ministério, né? Que a gente faz parte, a gente tem líderes no ministério também. E aí, eu tinha recebido 2 repreensões e a minha atitude automática foi rebater. Só que eu estava errada. Só que eu estava errada. E aí a Espírito Santo falou assim, então, minha filha, você precisa entender que a repreensão, primeiro, é cuidado. E a gente precisa dela para melhorar, né? Então eu peguei o quê? Palavras que falassem de repreensão.
né? Então aí foi aquele versículo que fala assim, que no primeiro momento a repreensão não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza, mas produz frutos de paciência, né? E assim, por aqueles que por ela são exercitados. Então, assim, e vou sempre, então, pegando versículos que vão me aproximando daquilo que é o propósito de Deus para minha vida, né? Então, por exemplo, semana que vem agora, vamos abrir outra turma de Mulher Única, né? Vamos estar começando outras turmas de Mulher Única na semana que vem. E eu confesso que eu tenho estado um pouco desanimada, não pelo Mulher Única em si, né? Mas assim, no contexto da vida. Então, o que eu fiz? Vou meditar na palavra do Senhor que fala sobre alegria, né? Então, a gente precisa disso. A gente precisa meditar na palavra de Deus, porque é ali que a gente vai descobrir o que o Senhor pensa de mim. O que o Senhor pensa das mulheres? Porque se você colocar no Google isso, o que Deus pensa, o que a Bíblia pensa das mulheres? Dependendo da pessoa que escreveu, vai ter uma vertente, entendeu? Para um lado, ou para o outro, ou para o meio, para frente, para trás. E não, é você que tem que fazer isso. Você que tem que, não, vou me debruçar aqui na palavra e eu vou descobrir. Pergunta, pode falar, Espírito Santo, me ensina na palavra o que o Senhor pensa das mulheres. E o que o Senhor pensa de mim, em particular. Qual o teu propósito para minha vida, né? E aí a gente medita na palavra mesmo, assim, grava versículos que têm a ver com o momento da vida que você está vivendo, e o Senhor vai te encaminhar, vai te aperfeiçoar, né? E aí, assim, você vai descobrir, né, o quanto você é singular, porque aí as coisas não vão te abalar mais tanto, sabe? Você não vai mais ficar frustrada se um projeto não der certo e tudo mais, porque você vai começar a entender, tá, isso aqui realmente sei o que eu faço, isso aqui não, né? Então, assim, igual você falou do seu projeto aí das mulheres transformadas, né? Eu confesso também, assim, que a primeira vez que você, Brielle, assim, ai, não, que a Brielle falou, você é uma referência pra mim, e aí você, não, que é meu mentor e tal, assim, eu confesso que eu fiquei, assim, super assustada, eu fiquei assim, é comigo mesmo que eu tô falando? Né? Mas assim, mas glória a Deus por isso, porque assim, é o que a palavra diz, né? Que a gente não deve falar de nós mesmos, mas que os outros falem. Então, glória a Deus por isso, né? E isso mostra quando a gente está de fato no caminho do Senhor, né? Porque assim, a gente vê os frutos, né? A Bíblia diz também que a gente conhece as árvores pelos frutos. Então, você vai estar exercendo a sua singularidade, vivendo aquilo que o Senhor tem na sua vida, quando você vê, né, outras pessoas vindo falar sobre aquilo que você frutificou na vida delas. Quando você vê ali o Espírito Santo de Deus testificar do que você está fazendo, daquilo que você tem feito. Então, mesmo que venham momentos de desânimo, não necessariamente frustração, porque, assim, eu acho, pelo menos, não sei você, mas exercendo o meu ministério, eu não fico frustrada, não. Às vezes a gente fica desanimada, cansada, porque é uma luta espiritual, é mental, né? A gente fica cansada. Mas, assim, frustrada, né? Não. E aí, mesmo quando a gente fica cansada, a gente vê esses testemunhos, a gente vê esses frutos, e a gente fala assim, vale a pena. Eu quero gerar mais frutos como esse. Então, eu vou prosseguir, eu vou continuar. Mas quando a gente está fora do propósito, a gente fala, não, não vale a pena. Porque o que eu colhi nessa plantação? Frustração, decepção, trauma. Então, aquilo ali não vale a pena. E assim, quando a gente erra, né, nessa questão de a gente deveria ter falado ou não, a gente fala um sim, isso nos afasta do propósito real do Senhor para nós. Porque a gente fica tão traumatizado que a gente não quer mais saber daquilo. Eu não quero mais saber. Então, assim, às vezes o Senhor te chamou, por exemplo, para ser uma professora de educação infantil. Mas aí você foi fazer alguma coisa, foi fazer outra faculdade, outra coisa, foi trabalhar com outra coisa. Ai, que gracinha, Bia. Mas assim, então às vezes você foi fazer uma outra coisa, e aí que também foi na área de educação, e você fala, eu não quero mais saber de educação. Mas não era aquilo que Deus te chamou para fazer, né? E aí você se frustra tanto que você fala, não quero mais isso pra minha vida, não quero mais saber. E aí as pessoas vêm falar com você, nem fala disso. E aí cada vez mais, é isso que o diabo quer, né? Que aí cada vez mais você se afasta do seu propósito. Aí você cada vez mais fica procurando sentido e assim, comparação em outras pessoas, e não naquilo que Deus tem para você, né? É muito Eu falo interessante, muito, não? gente. Não, tá muito bom, tá profundo. Como eu sou melancólica, eu gosto de conversas profundas.
Não vou falar sobre temperamento, que eu falo muito lá no meu Instagram sobre melancólia. Você fala, o que é isso? Isso é muito interessante. E um exemplo assim meu, né, de não saber o que a gente quer e a gente se perde. Assim que eu terminei o ensino médio, eu consegui uma bolsa na faculdade. E aí, pessoal, faz esse curso, porque esse curso em engenharia de petróleo faz, que é muito bom, que dá dinheiro, que não sei o quê. Aí eu olhei só a grade, assim, eu falei, tem geografia, porque eu gosto muito de geografia, e tem geologia, que eu me identifico, segurança do trabalho. Só. Porque quando eu cheguei lá, assim, era uma outra coisa. Tinha essas matérias, tinham, mas tinham muitas outras matérias, muitas outras esferas, e eu me frustrei muito, porque eu reprovei 3 vezes na mesma Caramba. matéria, e eu nunca reprovei na escola. E eu me senti péssima, eu me senti burra, mesmo com TDAH, com dificuldade com algumas coisas, eu nunca cheguei nisso. Eu falei, gente, eu vou perder a bolsa, porque o que eu estou fazendo aqui? E eu fiquei insistindo, fiquei uns 2 anos fazendo faculdade, ali insistindo, e não tava rolando. Eu era muito boa em 3 matérias, o restante eu era péssima. E eu tranquei muito frustrada. Eu falei, poxa, mas falaram pra mim que seria bom pra mim, e não foi. E eu não sabia o que eu queria. Aí eu saí, né, tranquei a faculdade. Assim que eu tranquei, veio uma irmã, eu fui numa igreja, ela, olha, Deus tem aberto uma porta de faculdade pra você. Falei, Deus, essa moça é louca. Acabei de trancar. E como é que vai ter outra? Não, não existe. Aí, anos Uhum. depois, acho que foi uns 2, 3 anos depois, comecei a trabalhar na faculdade e consegui a bolsa para fazer faculdade. Aí o pessoal, agora vai, né, Thalita? Porque não deu ruim na outra, agora vai. Faz essa daqui, porque essa daqui dá dinheiro, essa aqui você vai ser muito bem sucedida, que era ciências contábeis. Aí eu falei, gente, sei lá, nem eu sei o que eu quero. Mas eu fui na pilha novamente. E quando chegou o primeiro período, eu não podia, não perdi a bolsa, de verdade. Eu olhei assim, gente, isso não é pra mim, o que eu tô fazendo aqui? Eu chorava em todas as aulas, os professores falavam, gente, essa garota só chora. E eu tive a oportunidade, acho que foi a minha última chance. No outro período, eu troquei de. Sentei, estudei, o que eu quero. Aí eu fui Sim. olhando cada curso que tinha na faculdade disponível para mim e eu estudei cada um, o que valia a pena. Aí assim me encontrei em recursos humanos, que é uma coisa que eu amo gente, eu amo falar, eu amo treinar pessoas. E aí eu me encontrei, mas olha quanto tempo que eu levei, né? Quanto desgaste emocional, mental, me sentindo incapaz, me sentindo burra, indo na pilha das pessoas, porque eu mesmo não sabia o que eu queria. Exatamente, assim, né? Que são aquelas pressões. E assim, e igual você falou, e aí demora pra gente superar esses traumas, porque a gente fica assim, ai, mas poxa, eu reprovei tantas vezes, então não sou tão inteligente assim, né? Então a gente começa a internalizar coisas que não são verdade, a gente simplesmente não estava onde era pra gente estar, né? Essa coisa de faculdade, então, é incrível. Assim, você falou assim, também eu tô lembrando aqui uns flashes assim na minha vida, que quando na minha escola eles chamaram, né? Umas estagiárias, que assim, na verdade, as estagiárias iam fazer estágio mesmo e fizeram um teste vocacional com a gente. No meu teste vocacional, estava lá claro que eu tinha que lidar com pessoas. Então, assim, até acho que a primeira faculdade que aparecia era psicologia. Mas assim, eu tinha que lidar com pessoas, tinha que falar e tal. E aí a mulher perguntou pra mim assim, a psicóloga perguntou, mas você quer fazer qual curso? Aí eu, direito. Aí ela, mas e uma outra opção? Não tenho. E, assim, super certo, sabe? Aquela coisa adolescente, que sabe tudo da vida. Então, direito. Não tem outra opção de curso. Aí ela, não, mas algum outro e tal. Eu, tá bom, bota aí economia. Mas assim, não tinha a menor vontade de fazer economia nem nada, enfim. Beijinho, Ded. E aí, assim, quando eu fiz vestibular, na verdade eu tinha feito no primeiro e no segundo ano eu fiz o PIDM, né, para o FJF. E no segundo ano eu gabaritei a prova de literatura e português e eu fiz a prova no prédio de letras da UFJF. Eu fiquei toda feliz, pensando assim, será que eu vou vir para cá e tal, não sei o quê, blá, 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 mas eu tive umas questões na minha vida que eu não consegui fazer a terceira prova. E aí, enfim, quando eu fui fazer o vestibular finalmente, eu não tinha dinheiro, né? Minha família não tinha dinheiro, a gente não tinha jeito para UNA, essas coisas todas. Aí tinha o CEDERJ, né? Que era gratuito. Aí tinha 3 opções de curso só: matemática, biologia e pedagogia.
assim, eu falei, olha, matemática nem pensar. Biologia, eu falei, acho meio chatinho. Falei, bom, vou fazer pedagogia, mas assim, pensando no ministério. Falei, eu devo usar isso no ministério, vou fazer pedagogia assim, pelo ministério. Aí minha mãe, igual eu falei, minha mãe que ficava insistindo que ela não gostava da faculdade. Sendo que, pô, gente, faculdade pública, de graça, gente. Pô, mas tudo bem. Mas aí minha mãe falou assim, não, você tem que fazer uma faculdade presencial. Só que como a gente não tinha dinheiro, eu tive que fazer uma faculdade que oferecesse 50% de desconto. E aí, na UCP, tinha 3 cursos também que fazia isso. História, pedagogia e economia. Aí eu fui e, né, falei, bom, pedagogia eu tô fazendo, né? Tava fazendo à distância. E história, falei, não, história não. Fui fazer o quê? Economia. Enfim, fiquei 1 ano e meio fazendo economia. Assim, eu levava e tal, mas que, cara, não tinha nada a ver comigo. Imagina, de tudo, economia, eu ia lidar com que pessoas fazendo economia? Nenhuma, não tinha nada a ver. Então, assim, tem coisas que Deus já falou pra gente, assim, claramente. Eu fiz um teste vocacional, né? Ou seja, gente, aquilo ali são as nossas aptidões. Aquilo ali não é uma coisa engessada? Não, não é, mas te dá um norte. Te aponta para aquilo que você já gosta de fazer. Porque a gente tem esse erro, às vezes, na faculdade, por exemplo, de pensar em fazer um curso de matéria que a gente tem facilidade na escola. Não tem nada a ver. Tem que pensar no que você gosta de fazer, né? Já tinha me dado esse norte e eu estava ali fazendo economia. Então, eu fiquei 1 ano e meio gastando dinheiro e eu parei pelo dinheiro, gente. Senão eu tinha terminado. Aí eu parei porque eu falei assim, gente, eu tô gastando muito dinheiro, cada semestre aumenta mais, o meu salário tá todo indo embora nisso e não dá. Então, assim, travou aqui um pouquinho. Tá me ouvindo, Thalita? Tô ouvindo bem. Tá. Então tá, porque deu uma travadinha aqui. Mas assim, então eu parei porque eu tava gastando muito dinheiro. E minha mãe ficava falando, porque tem que fazer essa faculdade e tal. Ou seja, assim, pressão externa de novo, né? E aí, conclusão da história. Depois de eu terminar a pedagogia, assim, foi bom porque me mostrou que eu tinha talento para dar aula, porque assim, até minha mãe, gente, minha mãe sempre me conheceu muito bem. Minha mãe, eu botava o pé na escada, assim, ela, o que aconteceu de errado? Eu só tinha olhado para cima, assim, para olhar para ela, e ela, o que aconteceu? Né? Então, assim, lógico, a mãe conhece a gente muito bem, mas a minha mãe falou assim: nossa, ser professora para você, você não tem paciência, né? Você não tem paciência, você vai matar os alunos. Então, assim, mas eu vi que eu tinha realmente talento para coisa que eu gostava, mas eu fui me encontrar mesmo com línguas. Aí, quer dizer, eu tive que fazer uma segunda faculdade, né, para isso. Mas precisava disso tudo, né? Eu acho que até naquela prova que eu falei que eu gabaritei, por que eu falei isso? Não é para parecer, não, gente, mas porque eu falei assim, às vezes era o Senhor mostrando, olha, é isso aqui que você gosta, tá vendo como é que você vai bem nisso? Né? E assim, e aí eu fiz essa primeira faculdade, tive frustrações no caminho também e tal, né? Como eu tô falando, a gente está no caminho errado, a gente vai ter frustração. E aí que eu fui fazer finalmente uma faculdade que eu falei, caraca, eu sou apaixonada por isso. Lógico que, como eu disse, nada é em vão, né? Quando eu fiz pedagogia, minha matéria favorita era literatura. E aí eu falei, caraca, eu sou apaixonada por isso. Então, mas é que o Senhor já vinha falando, né? Igual no seu caso. Às vezes a gente para um tempo. Olha, em vez de ir porque o outro tá falando pra gente ir, para um tempo, né? Ora o Senhor, pesquisa como você fez, analisa antes de sair fazendo. Porque, assim, só se movimentar por se movimentar não adianta nada, né? Igual o Eclesiastes fala, correr atrás do vento. Como você falou, frustração, desgaste, igual eu gastei dinheiro. E o que a gente escolheu disso? Nada, Thalita, nada, porque assim, eu não reprovei nas matérias de matemática, não. Mas eu olho os meus cadernos de matemática, para mim aquilo ali é egípcio. Você entendeu? Eu não faço ideia do que eu escrevi ali. Então, sabe aquela coisa assim, só para passar? Eu entendi o que era para fazer para eu passar. Porque eu abro o caderno antigo assim e falo, gente, eu não faço ideia nem onde começa esse cálculo aqui. Não faço ideia, não sei. Né? Então a gente perde tempo, perde dinheiro, se desgasta, se frustra. Por quê? Porque não para perguntar ao Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? É isso. E isso que faz assim. Bom, e aí, como eu queria deixar essa aplicação prática para vocês de meditar na palavra, né? Glória a Deus. Mas se encontrou, Adriana, ainda, né? Na Isso. farmácia. E aí, assim, porque hoje, gente, assim, eu confesso pra vocês, eu sou a maior incentivadora, assim, das pessoas fazerem realmente aquilo que é o sonho delas. Então, assim,
Poxa, porque a gente. Por que que acontece? Assim, ainda mais se você é uma pessoa que eu sei que tem. Não sei se todo mundo aqui é cristão que está assistindo essa live hoje. Mas assim, se você crê assim, nesse Deus Todo-Poderoso, que você é filha desse Deus, assim, a Bíblia nos diz por que que ele vai dar algo pra gente que não seja o melhor para nós. Tá? Gente, porque o melhor para nós não é. E glória a Deus, você não deu ouvido não deu ouvidos para eles, né, Adriana? Porque, assim, o melhor para nós não quer dizer que todo mundo vai ter, sabe, uma casa na praia, uma mansão. Não é isso. É aquilo que vai realmente nos dar o nosso propósito, nosso sentido de ser. Então, assim, quando alguém vira para mim e fala assim, aqui na célula, quem é da minha célula sabe, assim, tem gente que fala, teve uma vez, assim, uma mãe que ficou muito tocada, porque a gente vinha orando muito pro filho dela arrumar emprego. E eu falei assim, eu falei, olha, quando a gente já está orando há muito tempo para uma porta de emprego, porque assim, a Bíblia nos diz, a gente tem que viver o que a palavra diz. A Bíblia diz o quê? Que se 2 ou 3 concordarem aqui, primeiro que 2 ou 3 estão reunidos na presença de Jesus, Jesus se faz presente ali. E que se 2 ou 3 concordarem na terra, é ligado no céu. Ou seja, se a gente está fazendo uma oração em grupo por uma determinada coisa, algo não acontece, tem algo errado aí, é o que a Bíblia diz. Pedis não recebeis porque pedis mal. Então eu falei para ela, eu falei assim, olha, será que a gente está orando até alguns meses por isso? E Deus não falou nada, nem assim, tipo assim, não, meu filho, não vai. E portas de emprego, ele precisa trabalhar. E aí ele falou assim, olha, será que Deus não está respondendo essa oração? Não está aparecendo essa porta de emprego? Porque não é esse emprego que é para ele ter? Aí essa mãe perguntou pro filho, falou, gente, eu nunca perguntei pro meu filho se ele queria fazer faculdade. Ele tá fazendo porque o pai quer. Aí ela perguntou, filho, você queria fazer essa faculdade? Ele, não. Eu queria fazer outro curso completamente diferente. E o Senhor sabe o que é melhor para nós. Então ele vai fechar portas, sim, que não são para você. Tu vai ficar lá insistindo, batendo, mas se não é seu, não vai abrir, não adianta. Porque Deus é um Deus misericordioso que cuida de nós em detalhes. Né? Então, assim, eu sou a maior incentivadora para as pessoas, tipo assim, eu quero fazer medicina, mas eu não tenho dinheiro. Amada, coloque-se em oração diante de Deus, Deus vai dar recurso, vai dar, sabe? Eu conheço testemunhos, é por isso que eu falo, vá em congressos, faça, sim, cursos com outras mulheres e tal, porque, assim, quando a gente ouve do outro, isso fortalece a nossa fé, né? Como eu falei, não é pra gente se comparar, mas para fortalecer a nossa fé. Então, assim, eu lembro de um testemunho que eu ouvi em retiro de adolescentes, de uma médica famosíssima na cidade, né? Que é a doutora Cris Couto, ela é uma endocrinologista aqui na cidade, muitos devem conhecer ela, muito famosa. E o testemunho dela é o seguinte: ela era técnica em radiologia, ela casada, técnica de radiologia, estava com um neném pequeno em casa, que é o filho mais velho dela, e aí os patrões dela incentivaram ela a fazer faculdade de medicina. E claro, gente, ela não ia pagar uma faculdade de medicina casada e com criança, como técnica em radiologia. Não vai pagar. Então ela podia ter falado assim, isso é impossível. Tá maluco? Não vou fazer. Gente, ela fez vestibular por 4 anos. 4 anos seguidos. Né? E aí ela falou assim, e no testemunho dela, ela falou com o Senhor o seguinte, falou, Senhor, essa vai ser minha última tentativa. Porque eu já estou 4 anos tentando. Então, se eu não conseguir passar, eu vou desistir. E ela passou nas cabeças uma faculdade pública. Meu Deus. Porque quando o Senhor faz, ele faz assim. Né? E ela casada, com o filho em casa, quer dizer, todas as desculpas do mundo para falar, não, gente, olha, já tô casada, tô velha, sou mãe, criança pequena, de colo em casa. Como é que eu vou fazer uma faculdade de medicina? Mas ela fez, tá ainda uma das maiores profissionais, assim, na área aqui da nossa cidade. Então, assim, a gente precisa tomar posse da palavra, saber o que Deus tem para nós, né? E viver o que Deus tem para nós de fato. Então, a gente, igual você falou no início, a gente se limita. A gente que se limita. Fala, mas isso não é para mim, não. A gente acha que a gente não merece, né? A gente acha que aquilo, mas esse curso está muito longe para mim. Ou então, igual você escolheu RH, né? Mas todo mundo falava para você de curso e ganhava dinheiro. Mas, pô, como é que eu vou ganhar dinheiro com RH? Aí, a mesma coisa que eu falei pra minha mãe. Mãe, você pode até não ganhar muito dinheiro sendo professora, mas pelo menos eu não vou estar cheio dos antidepressivos aí, né? Desse jeito. Glória a Deus. Você vai conseguir, Adriana. Vamos colocar você em oração aqui.
você contar depois esse testemunho aí pra Thalitinha, né? Ah, ela Porque vai amar. é isso aí. Porque assim, a gente vai se limitando, aí limita de idade, fala que tá Isso. velho, fala que isso. Aí como eu falei dessa médica, ai, mas é porque eu sou casada, porque eu tenho casa, porque eu tenho filho. E assim, mas se é o que o Senhor tem pra sua vida, é diferente. A gente falou no início da live, né? Tem coisa que a gente quer fazer porque a gente quer fazer e quebra a cara. Agora, se é o que Deus tem pra nossa vida, gente, o Senhor vai aplanando sim os caminhos, né? Não vai ter impedimento. Ah, pode ter uma dificuldade ou outra, porque a luta vem, a luta espiritual vem, sim. Mas assim, as coisas elas se encaixam, faz assim, ó, puf, perfeitamente. Perfeitamente, né? Assim, até um testemunho disso, a gente está falando de curso de faculdade, né? Meu marido já está com 32 anos, ele é formado em psicologia, e aí ele foi e quis fazer medicina. Olha só. Isso aí, nossa, glória a Deus. Olha só. É isso aí. Porque as pessoas veem na sua idade, você é um exemplo para outras mulheres na sua idade. Porque tem mulheres que estão aí com bem menos que você e já se acha velha. Ah, mas se eu fizer agora, eu vou terminar com tantos anos. Né? Porque assim, né, como eu estava falando do meu marido, ele queria fazer medicina, mas ele ficava pensando nisso. Ah, eu já tô velho, vou terminar com tantos anos. Ah, mas isso, aquilo, outro. Olha, Deus foi tão bom assim que só Deus sabe mesmo como é que ele passou no vestibular de medicina. Aí ele passou, mas ele passou para a faculdade lá no Rio. Tava muito caro e muito complicado ele ficar subindo e descendo todo dia, praticamente, né? Que ele tinha aula todos os dias. E aí ele queria uma transferência, tentar uma transferência aqui para Petrópolis. Só que assim, a transferência é o seguinte, eles botaram lá que só tinha vaga para o terceiro período. Meu marido ia para o quarto período. Ou seja, não tinha vaga para o período dele. Mas ele conseguiu a transferência. Glória a Deus. Ele foi lá, se inscreveu, fez tudo o que ele tinha que fazer, nos trâmites corretos, né? E o Senhor abriu essa porta. Então é isso. Se ele for. Por que eu falei dessa questão? Porque vem lá, né, o edital e fala assim: olha, a vaga principal é para o terceiro período. Ele pode ter falado, não vou nem me inscrever, porque não é para o meu período, né? E é isso que a gente faz o tempo todo. Não vou fazer. Ai, não quero, não vou, porque, ai, não, olha só, não é para mim, não é para minha idade. Não tem nada a ver. Vou entrar na faculdade, vai estar cheio de gente novinha. Ah, eu vou ser a burra, né? Eu vou ser a pessoa com dificuldade. Não, gente, em nome de Jesus, né? Peça orientação ao Senhor, como eu falei, peça orientação ao Senhor, medita na palavra dele, para que você descobrir a sua singularidade e vai ver o que o Senhor tem para você em nome de Jesus. É isso, e quando é de Deus, gente, quando tá alinhado com as coisas de Deus, acontece. Olha que hoje tem a testemunha, hein? Glória a Deus. Ó, da Adriana, aí eu já vou querer saber depois, né, Adriana? Em nome de Jesus, eu vou perguntar a Thalitinha. Manda aí mensagem para ela. Eu fiz essa segunda faculdade, né, que eu fiz, era a oportunidade para quem trabalhava. Eu trabalhei, estudei na Universidade de Castelo Branco, e aí, depois de um tempo de casa, a gente poderia se inscrever. Aí eu já estava 9 meses trabalhando lá, eu falei, já pode, né? A partir de 9 meses já poderia se inscrever. Aí todo mundo falava, não, mas você não vai passar, eu tô há 2 anos tentando a vaga para ser bolsista e eu não consigo. Ah, fulano só conseguiu com 4 anos de casa, fulano só conseguiu com 5 anos. E ainda tinha a assinatura do meu chefe, né? Ele precisava assinar para liberar. Eu falei, gente, eu já tô aqui, não custa nada. E eu consegui a bolsa com 9 meses trabalhando lá. O meu chefe, ele olhou, você vai conseguir por causa de mim. Aí eu falei, aham, e Deus te usando. Pode assinar isso aí. E Deus usou ele com profundidade e eu tô aqui. Meu diplominha, para a glória de Deus. E às vezes a gente acha, né, que Deus nos dá um diploma para a gente exercer assim ativamente. Na minha carteira nunca foi como RH. Já trabalhei com RH, mas nunca na minha carteira. Mas hoje eu entendo que eu precisava, as habilidades que eu aprendi ali, hoje eu estou exercendo tão ativamente mais do que quando eu trabalhava, né, de CLT, trabalhando como secretária ou auxiliar administrativo. Hoje eu faço muito mais. E aí eu falei, Deus, como é que o senhor pode? Lá atrás, assim, eu denunciando quase minha idade. Há uns 10 anos atrás,
Há 10 anos atrás eu estava estudando e eu não imaginava que hoje eu estou exercendo muito mais do que outrora. É muito, assim, interessante e lindo ver o cuidado de Deus com isso. Com certeza. E é isso que você falou, né? E as pessoas têm essa mania, como fala ali pra Adriana, fala, você não vai conseguir. Ou então, ai, é muito difícil. Ai, mas só consegue depois de tanto tempo. Gente, se o Senhor tem aquilo pra tua vida, não adianta. Você vai conseguir, pronto, acabou. Pode aparecer o que for, o obstáculo que for. A grande questão é a gente não se deixar levar, né? Agora eu me esqueci. Eu tô lembrando só do Sambalate, mas tinha um outro lá que ficava falando pra Neemias, né? Isso, Sambalate e Tobias, que ficavam lá falando com Neemias do muro lá. Ficava, olha, não posso parar, não tenho tempo para você. Fala com a minha mão, entendeu? Não tenho tempo para você. Se a gente der ouvido a esses Sambalates e Tobias, aí a gente não faz e vai se afastando daquele propósito que Deus tem para nossa vida, né? Isso é muito bom. Vou aproveitar essa unção aqui para pedir, né, para Dodô, como diz a Aime, a Dodô, fazer uma oração por nós, né, para que venha a ser ativado esse desejo de continuar mais uma milha. Você que parou, você que desistiu dos seus sonhos, dos seus projetos, você que não sabe nem o que quer fazer, que a partir de hoje venha a ser um divisor de água na sua vida. Que você possa buscar de verdade. Não, vou tirar hoje, vou procurar no Google. Não. Procura no Senhor primeiro e depois você busca os sonhos. Porque o Senhor tem sonhos tão maravilhosos para nós. Por que não acontecer? Não só o espiritual, mas o terreno também. Como essa referência dessa doutora e tantas outras mulheres que são referência no secular para as nossas vidas. Amém. Amém. Então, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigada por esse momento. Obrigada, Senhor Deus, Pai, pela vida da Thalita, que se dispôs a estar trazendo aí mulheres, Senhor Deus, Pai, que tem algo a compartilhar, algo a falar. Senhor Deus, Pai, eu creio que o Teu Espírito Santo, Deus, conduziu esse momento, Senhor Deus, nos levando a falar especialmente sobre sonhos, Senhor Deus. Nós começamos falando, Senhor Deus, sobre sermos singulares, Pai. Então, que cada mulher que participou, Deus, Pai, também os homens que estão aqui possam replicar essa lição, Deus, que somos seres singulares, com histórias únicas, Senhor Deus, ainda que a vida, a história do outro seja um testemunho para nós, só o Senhor sabe aquilo que é o melhor para nós, só o Senhor sabe o caminho que o Senhor tem para nós, Pai, então eu te peço, Senhor Deus, Pai, que abra os olhos espirituais, Deus, Pai, de cada um aqui, Senhor Deus, também das pessoas que já passaram por essa live, Deus, eu te peço, Pai, que em nome do Senhor Jesus abra o entendimento, Senhor Deus, para que essas pessoas possam, Deus, descobrir em Ti o propósito para a vida delas, quais são, Deus, Pai, as ferramentas que o Senhor equipou desde o nascimento, desde que era embrião, como a palavra diz que Tu nos conheceste ali, Deus, Pai, quando não tínhamos forma, Tu já sabia o nosso nome, todos os nossos dias estavam contados. Então, Pai, que essas pessoas possam tomar posse da Tua palavra, Deus, Pai, em buscar em Ti, que é o nosso Criador, o propósito de vida delas, Senhor Deus, Pai, a singularidade delas, Senhor Deus, e que, Deus, elas possam colocar diante do Teu altar, Senhor Deus, Pai, os desejos, os anseios do coração delas e também os medos, Pai, para que Tu venhas orientá-las, Senhor Deus, para que, Deus, em nome do Senhor Jesus, nenhum sonho que nasceu no Teu coração venha cair no esquecimento, sonhos profissionais, como nós falamos aqui, quantas e quantas vezes, Senhor Deus, Pai, né, nós ouvimos palavras contrárias, palavras de pessoas que acham que a gente não vai conseguir, que é muito difícil, que é impossível, ou que não cabe a nós. O Senhor sabe o que é para nós. Então, não importa se é uma faculdade, Deus, Pai, que é cara, não importa se às vezes é morar em um país que é difícil conseguir entrada, não importa, Senhor Deus, Pai, qual a dificuldade, porque nós sabemos que quando o Senhor está, ó Deus, Pai, nesse plano, quando é o Teu propósito, Deus, Pai, tudo se encaixa, tudo se faz perfeito. Então, que cada um que está aqui ouvindo-nos agora, Senhor Deus, Pai, possa se posicionar da maneira correta, possa ter espírito de ousadia, Senhor Deus, para não dar ouvidos, como falamos aqui, a Sambalates e Tobias, pessoas que tentam desestimular, desestabilizar, mas que elas possam prosseguir, ó Deus, Pai, nos seus sonhos, ó Pai, se posicionando no lugar certo, Deus, Pai, esperando o Teu momento para elas. Te peço também, ó Pai, que Tu nos dê entendimento, Senhor Deus, Pai, da estação que nós estamos vivendo, que a gente não venha ficar se comparando com outro ou com outras mulheres, ó Pai, nem cedendo às pressões externas de local nenhum, ó Pai. Que nós possamos buscar na Tua palavra aquilo que Tu falas que nós devemos ser, como nós devemos ser, Deus, ó Pai. Que nós não venhamos ser levados por vento de doutrina algum,
não só fora, como dentro da própria igreja, Senhor Deus, que a gente possa conhecer o caráter do Senhor, o caráter de Cristo, que a gente venha buscar, Deus, ó Pai, esse caráter para nossas vidas, Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus, te peço, Deus, ó Pai, que venha, Senhor Deus, dar e iluminar, Senhor Deus, ó Pai, cada mente aqui, para os sonhos que as pessoas que elas têm, Senhor Deus. Se elas ainda não sabem também o seu propósito, Senhor Deus, que o Senhor venha revelar, ó Pai. Que seja claro, ó Deus. E que elas não venham temer, ó Pai, mas que elas venham confiar que Tu és um Deus que não há impossível para Ti, ó Pai. É um Deus, Senhor Deus, que move montanhas, que faz, Deus, ó Pai, o impossível acontecer, e Tu tens prazer, Senhor Deus, em realizar os nossos sonhos, Deus, ó Pai, que estão ali de acordo com a Tua vontade, ó Pai. Assim te peço, guarda cada um aqui, Senhor, vai abençoando esse projeto da Tatá, Senhor Deus, que ela possa mais e mais ser usada para a honra e glória do Teu santo nome, e que muitas mulheres possam crescer através do testemunho dela também, ó Deus. Eu te louvo, te agradeço pela vida dela, por cada um que está aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Dominique, se quiser mandar seu arroba. Dominique é professora de inglês, gente. Então, divulgar Gente, seu eu trabalho. confesso. Sou professora de inglês, mas eu não tô nem com horário, não. Porque todo mundo pessoal vem me procurar. Eu falo, meu Deus, eu não tenho horário para ninguém. Glória Mas, a ó, vou Deus. deixar aqui. Não, é glória a Deus, né? Mas, assim, vou deixar aqui até o meu Instagram. Mas eu vou confessar para vocês que eu, né, não tenho postado muito desses conteúdos, né, assim, né, sobre mulheres e tal. Eu creio, assim, essa questão toda, né, da mentora, por isso que ser chamada, assim, é uma coisa ainda nova para mim. Agora eu tô um pouquinho mais acostumada. Mas, assim, porque é uma coisa que, né, só realmente quem participou aqui dos grupos e tudo mais, quem é minha discípula, né? Como a Bia, que estava aí, falou também, né? Que ela é um fruto meu. Assim, só as pessoas que conhecem esse lado, né? Eu não costumo postar tanto nas redes sociais, né? Mas quem sabe isso me inspira a postar um pouquinho mais, né? Dessas reflexões, né, gente? E, assim, né, como eu falei no início, também se tiverem alguma dúvida sobre esses cursos que eu falei, sobre o livro, quiser dica, fica à vontade de mandar um direct, né? Meu perfil é aberto, então fiquem à vontade, né? E espero ver vocês aí nas próximas lives da Tatá. Amém. Um abraço para todos, gente. Muito Obrigada obrigada. pelo convite, tá? Olha, foi assim, libertador, esclarecedor. Aprendi um pouco mais, né? E são exemplos, né? E a gente sempre compartilhando. É muito bom compartilhar. E a gente vai crescendo. E vai dando esperança, porque a gente passa o tempo, né? A gente fica, isso aí não vai acontecer, não. Meu tempo e já me deu mais força ainda mais para frente. É verdade. Lembrando. Mas muito obrigada pelo convite, tá? Beijo pra vocês. Fiquem com Deus, gente. Gente, tchau, um tchau. abraço, que a transformação que comece comigo, contigo. Até semana que vem. Semana que vem tem mais. Beijo. Amém.